Oi, turma, tudo bem? Vamos para nossa aula de sexta-feira, amanhã e depois folga, né? Então, hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Vamos ver o que a gente tem para hoje? Ó, filminho das aventuras de super-heróis. Nós estamos no episódio 12, O Jardim do Doutor Octopus. A Aranha Fantasma e o Homem-Aranha vão entrar numa aventura aí, uma perseguição no museu lá do doutor. O que será que o museu tem a ver com o jardim, hein? Assistam aí e depois me contem, tá bom? E na atividade de língua portuguesa, a gente vai trabalhar com a apostila. Vamos continuar aquela sequência vida de herói, né? Então, ó, a gente vai para a apostila objetivo, ainda estamos na apostila número 3, na página 284, tá? A gente vai falar sobre profissões indispensáveis à sociedade. O que é indispensável? Que não pode ficar sem. Então, você imagina como seria a vida da gente se não tivesse médico, se não tivesse professor para ensinar as coisas. Já pensou? Enfermeiro, lixeiro. Nossa, já pensou se a gente não tivesse lixeiro? Como que ia fazer, né? Então, vão pensando aí já nessa possibilidade. Vamos aqui então ver como é essa atividade. Ó, então vocês vão lembrar de colocar aqui, ó, a data de hoje. E a missão, então, hoje é Heróis de Verdade. Esse monstrinho azul aí é o Graça Sem Graça. Quais são os poderes do Graça Sem Graça, será? Lembra daquela folha lá no começo da sequência que falava todos os poderes dele e todos os poderes dos heróis? Então, você vai pesquisar lá e vai escolher qual o herói ou heroína que vai duelar aqui, ó, com Graça Sem Graça, tá bom? Valendo mais 3 pontos para ganhar o joguinho no final da sequência, tá bom? Então, olha só, mais uma missão, dessa vez vai exigir um trabalho em equipe, porque você vai ter que perguntar aí para os seus amigos, para a mamãe, para o papai, para alguém, porque o Graça Sem Graça, ele lançou um desafio. Você vai preparar uma lista com os nomes das profissões indispensáveis para a nossa sociedade. Aqui tá falando que a gente vai ter que expor isso num mural. Então, o que eu vou fazer? Vocês vão me passar os nomes e eu vou colocar, vou escrever quais as profissões que vocês escolheram, né? Que vocês disseram que são indispensáveis e vou pôr no grupo. Vou fazer um cartazinho bem bonitinho e vou pôr no grupo, tá bom? Mas você não deve se esquecer que quando você escolher qual herói ou heroína que vai duelar aqui com Graça Sem Graça, você tem que recortar e colar ele aqui nesse espaço, tá bom? Vamos ver quem que vocês vão escolher dessa vez aí para duelar com Graça Sem Graça. E de português é só isso. Vamos ver então o que mais que a gente tem para fazer hoje. Olha, matemática, a gente vai trabalhar no nosso livro, tá? Não é na apostila, é o livro. Página 195 até a 198. Então, a gente vai saber hoje o que é metro quadrado. E aí, vocês vão entender, então, por que a gente estava estudando área e perímetro até agora. Então, olha só. Aqui na página 195, tá falando sobre o metro quadrado. A gente viu aí nas atividades anteriores que o Paulo, ele tá fazendo uma construção e tá mostrando para os filhos dele. E o Paulo levou um dos filhos lá para ver a construção e falou que o quarto do menino vai ter 20 metros quadrados. E nesse espaço vai ficar ele e o irmão dele, o Rodrigo. Aí o menino perguntou assim, mas o que é metro quadrado? E aí, então, ele resolveu explicar. Você lembra lá na sala de aula que a gente tinha uma régua? Ó, essa minha régua aqui tem 20 centímetros. Você lembra naquela régua lá da sala de aula
de madeira, que eu falava, olha, isso aqui é 1 metro, só que é 1 metro linear, ou seja, uma linha, né? Ele é comprido. Se você pegar, como o Paulo fez aí, ele pegou uma folha de jornal, mediu 1 metro de cada lado e cortou. Então, esse quadrado que vocês estão vendo aqui, ó, essa folha de jornal aqui do desenho, ela tem 1 metro quadrado, ou seja, ela tem 1 metro assim, assim, assim e assim. Por isso que a gente aprendeu a medir o perímetro, que é todo o contorno de uma figura. A área, o que é a área? A área é toda essa parte que preenche aqui, né? Então, para a gente saber o que é o metro quadrado. Porém, aqui tá pedindo que vocês façam isso também. Só que vocês não vão precisar fazer. A gente precisaria fazer para medir quantos metros quadrados tem a nossa sala de aula. Então, não tem como. Então, aqui é só para você entender o que é o metro quadrado e aqui em cima você vai explicar aí do seu jeito o que é 1 metro quadrado, tá bom? Depois aqui, ó, medindo a área do quarto. Léo usou o metro quadrado, ou seja, aquela folha de jornal, para medir o seu quarto. No chão, fez contornos com um giz. De um lado, couberam 5 quadrados de 1 metro quadrado, né? E do outro lado, 4. E concluiu que a área do quarto é de 20 metros. Por quê que ele concluiu? Olha, se ele colocou aqui, ó, tá vendo? Cada quadradinho aqui representa uma folha daquela de jornal. Então, aqui tem 5 e aqui tem 4. Então, 5 vezes 4, 20. Se você contar todas os quadradinhos, você vai ver que tem 20. São 20 metros quadrados, tá bom? Agora com você. Suponha que as figuras quadriculadas a seguir estejam representando diferentes cômodos de uma casa e cada quadradinho da malha corresponde a 1 metro quadrado. Qual a área de cada um desses cômodos? Então, a área, como eu já disse para vocês, é toda essa parte aí, o preenchimento. Então, se cada um mede 1 metro, você vai contar. Olha, 1, 2, 3, 4. Vezes 1, 2, 3. 4 vezes 3, 12. Conta para ver, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? São 12 quadradinhos. Então, ela tem 12 metros quadrados. Isso você vai fazer em todas essas figuras. E aqui você vai escrever como que você fez para calcular. Se você contou de 1 em 1, se você somou, se você fez multiplicação, você vai dizer aí. Qual a relação entre a área de uma superfície retangular e as medidas dos seus lados? Olha, eu tenho aqui uma superfície retangular, não tenho? Então, qual a relação entre a área de uma superfície retangular e as medidas do seu lado? Então, o que isso aqui tem a ver? A área, que é essa parte, o que essa área tem a ver com as medidas do lado? Quem assistiu às últimas aulas vai saber me falar, né? Bom, e aqui os perímetros de canteiros. Para fazer canteiros no jardim, Paulo desenhou vários formatos que estão representados em uma folha quadriculada e mostrou a Léo. Calcule a área de cada um deles, mas antes você arriscaria dizer qual tem a maior área? Desses desenhos todos aí, qual será que é o que tem a maior área? Coloca aí antes de contar, coloca aí o que você acha. E aí depois você vai, então, medir a área. Então, como que a gente vai medir a área? Do jeito que a gente estava fazendo lá. 1, 2, 3, 4. 4 metros quadrados. Esse aqui tem quanto será? 1, 2, 3, 4. Ah, esse também tem 4 metros quadrados. Bom, vocês vão medindo todos, tá?
Deixa eu fechar aqui. Então, qual a conclusão que você chegou? Então, depois você escreve aí o que você achou. A número 2, calcule o perímetro de cada uma delas, usando o lado do quadradinho como unidade de comprimento e complete o quadro. Então, aqui, vamos ver na figura 1. Você vai usar o lado do quadradinho para ver o perímetro. O perímetro a gente já sabe que é o contorno. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que é isso? Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4. 4 em cima, 4 embaixo, 8. Mais um do lado 9, mais outro lado 10. Então, o perímetro da figura 1 é 10. E assim, vocês vão fazer em todas as outras, tá bom? As figuras que representam os canteiros têm a mesma área? Elas têm o mesmo perímetro? Ó, isso aqui vai dar para você responder aquela última pergunta lá. Então, atividade de matemática, só isso. Como hoje é sexta-feira, a gente só tem português, matemática e inglês. A professora já deixou o link de inglês aí, vocês clicam em cima que vai aparecer lá no YouTube a aula dela, tá bom? Façam, não esqueçam de enviar as fotos para poder contar como presença e nota, né? Então, por hoje é só. Tenham um excelente final de semana. Cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam. E segunda-feira a gente se encontra. Beijo!